tem uma história para contar. Caso não tenha, pelo menos gostar de ouvir é legal. Principalmente quando a história é super interessante. Pois é, o senhor Carlos Vilhena é um colecionador que tem tantas, mas tantas histórias para contar e memórias sobre restauração de carros que ele acabou escrevendo um livro sobre o assunto, claro. Veja aí. Bom, é um prazer recebê-los aqui, que estão dando essa ótima oportunidade de mostrar o trabalho que nós fazemos de restauração de automóveis. Eu não chamo isso aqui de oficina, eu chamo de departamento de milagres, porque nós restauramos o carro desde o início até o término, que não termina nunca. Este, por exemplo, é um DKV, Das Klein Wander, é a Pequena Maravilha, é um carro alemão, 2 cilindros, muito apreciado na Alemanha na época, porque era um carro econômico e um carro popular. E é um carro que faz uma apresentação muito bonita, porque é um carro pequeno por fora e grande por dentro. É um carro de 5 lugares. Tem uma curiosidade que é a bengala da alavanca de câmbio, o uso da seta para quando dobrava à direita ou à esquerda. Então é um carro que já trazia elementos de segurança na época, ou elemento de precisão também. Este aqui é um Adesoto, tinha um apelido na ocasião de indestrutível. É um carro muito possante, um carro pesado, consta na época muito apreciado por Al Capone, por causa da sua resistência, por causa da sua velocidade. É um carro também de 4, 5 lugares. Este é um Chandler 1927. Este aqui já é um xodó porque ele é raro. Não existe nem no Brasil, nem na América do Sul. E eu desconheço algum restaurado nesse momento, igual a esse. Aqui não tem. É um carro de 7 lugares. É um carro grande, um carro de luxo na época. E era apelidado Rei das Montanhas pela sua força, pela sua potência de motor. O painel é todo bordado, talvez até para chamar a atenção porque seja um carro de luxo. Na ocasião eles davam muita atenção a esses tipos de detalhes dos carros. Então esse é um dos detalhes do Chandler Big Six, 1927. A mala do carro tem uma curiosidade. Era uma mala transportável, uma mala praticamente descartável, porque quando eles chegavam em qualquer lugar, em hotel, ou em casa de campo, ou em casa de recreio, eles tiravam as correias, pegavam as malas e imediatamente levavam para dentro de casa, onde já estava o equipamento, naturalmente o vestuário, tudo deles preparado, né? A característica interessante desse carro também é que ele possuía 7 lugares, ele possuía os banquinhos, onde se acomodavam as crianças quando saíam para passear. Ou adultos também, porque o banco é espaçoso. Então são 2 bancos descartáveis, ou melhor, eles desaparecem, fecham e abrem, para se transformar em 5 lugares. Mas o ideal dele é justamente a aplicação dos 7 lugares. Este é um Ford 1929, é um Fordinho, como era chamado carinhosamente também, é um Tudor. O apelido dele era Tudor porque era um carro de 2 portas, Tudor. Alguns apelidavam de guarda-louça, de cristaleira, por causa da ocasião. Era muito bonito na ocasião ter uma cristaleira, né? Tanto automóvel quanto na sala de jantar. Este aqui é uma Chrysler 1926. Tinha um apelido de elmo alado por causa da tampa do radiador. Elmo alado. Também todo original, inclusive os próprios faróis têm o símbolo do Chrysler no aro cromado. O seu interior também todo original, painel, até os gomos do banco. Nós procuramos fazer o número de gomos que tinha o carro original.
também chamado carro de luxo. Era um modelo chamado 58 e muito querido por aqueles que gostavam de carros de luxo. Esse é o carro mais antigo emplacado do Rio de Janeiro. Era até então, eu recebi uma taça já em homenagem a isso, porque era o carro que rodava emplacado. Aqui nós temos um Pontiac 1928. Esse Pontiac 1928 também está todo restaurado. Tem uma curiosidade nele que muita gente gosta de falar. É o famoso banco da sogra, coitada da sogra. Eu costumo dizer, para amenizar as sogras, que é o banco das crianças, porque as crianças aqui têm muita segurança. É um banco menorzinho, tem um apoio muito bom. Então eu costumo dizer que é o banco das crianças, isso para liberar um pouco as sogras. Mas o interior dele também todo original, inclusive o volante com os raios de madeira. E o famoso índio que ele representa, a reunião de tribos que deu origem ao Pontiac. Quando eu comecei esse tipo de trabalho, eu comecei como terapia. E muito entusiasmado pelo meu filho, que embora pequeno na época, gostava muito de automóvel e hoje ele é um dos meus melhores braços direitos aqui. Porque, embora engenheiro mecânico, com outra dedicação, todos os sábados ele aqui vem para me ajudar na restauração. Aliás, ele é o responsável pela restauração. E isso me obrigou a transformar esses carros em uma história, para evitar de estar repetindo todas as histórias. Me deu vontade e eu comecei a escrever um livro de volta ao passado. Esse livro retrata desde a compra de cada automóvel até o final da sua restauração. Alguns foram restaurados depois do livro escrito. Mas no livro eu procuro traduzir todo o trabalho feito, desde a pesquisa, desde o local que nós fomos buscar o automóvel, até a data atual. Tem carro aqui, como o DKV, o Pequena Maravilha, eu praticamente comprei quando ele estava dentro de um rio. O Whipped Overland era um carro que estava num alpendre que, para poder tirá-lo do alpendre, o dono me fez quase que pagar por uma plantação de milho. O Pontiac, que eu comprei em Vassouras, na ocasião a dificuldade foi muito grande, porque era o neto de um plantador de café do Guaraciaba, o famoso Barão de Guaraciaba. O neto dele não queria se desfazer do automóvel. Eu, então, com muita dificuldade consegui, assim foram os outros. As histórias são muito grandes e para retratar, quando a gente começa a falar em automóvel antigo, a gente perde um pouco a noção do tempo. Por isso é que eu já estou planejando, já cheguei quase que em 1907, outro livro que eu estou escrevendo, que é Viajando pelo Tempo. E essa é a minha vida no momento, que começou como terapia e passou a hobby, e hoje é isso que vocês estão vendo e me dando a oportunidade de mostrar o trabalho que eu e meu filho fazemos para que todos possam conhecer. Bom, depois de tantas memórias e histórias maravilhosas...